Vamos lá, galera, vamos começar hoje sobre regime militar, ditadura militar, golpe de 64, regime civil militar, não importa, ok? Cada um fala do jeito que quiser, porque por causa do seu contexto social, do jeito que cresceu, então cada um aprendeu do jeito que aprendeu, ok? Observações iniciais. O vídeo não é curto, porque o tema é longo, o tema tem um contexto longo para ser apreciado, ok? Ah, esse tema tem que ser debatido, redebatido e redebatido, ok? Ah, infelizmente, tem sido redebatido de forma altamente parcial pela mídia, pelos youtubers, como se você for procurar aqui na internet, ok? Então, esse vídeo aqui, se você for ver, eu vou me basear, eu fiz divisões, tá aqui na minha pauta que fiz divisões, ok? E foi feito amplamente, totalmente imparcial, ok? De acordo com todos os meus estudos, meu Deus, ok? Com todos os meus estudos. Então, assim, eu vou me isentar ao máximo de falar frases soltas. Eu vou me pegar a frases de autores, doutores, mestres, professores, ok? Eu vou me fixar isso, ok? Você quer um vídeo feito, bonitinho, pronto? Não assiste. Você quer um vídeo do Guia Politicamente Incorreto do Brasil? Não assiste. Esse aqui não é um vídeo pra isso. Não. Não, 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 não. Não é pra isso. Ok? Isso aqui é um vídeo pra conteúdo decente. Ok? Por isso que não vai ter visualização. Por isso que os meninos vão vir aqui, vão vir a este vídeo e vão dar dislike. Porque vão falar que eu sou um professor de história comunista. Ok? Porque é sempre assim, é o mesmo discurso de sempre. Ok? E ainda vão mandar eu tomar no cu com acento. É sempre assim, ok? Tendo dito isso, vamos lá. Depois eu vou colocar as bibliografias na descrição. Tranquilo? Ok? Muito que bem. Vamos lá, com calma, falar sobre todos os termos já dito anteriormente. Galera, é o seguinte. Primeiro ponto que temos que ter em questão é a questão agrária, ok? Nós estamos anos 40 e que atingiu o ápice nos anos 60, a questão agrária. Ok? Quais são os problemas detectados no Brasil? É resolver a questão agrária para recolocar o país de volta no mercado de consumo e movimentar a indústria e desenvolvimento econômico. Foi colocado em pauta. Era nítido. Era nítido, põe aí as aspas, ok? Porque tudo que se fala em história, ok? Ou a maioria das coisas que se fala em história tem que colocar mais aspas, ok? Que o mundo rural, a questão agrária, era o que seria o destino da nação, ok? Então vamos ler a primeira frase do vídeo. Consolidou-se nesse período a visão de que havia uma questão agrária a ser resolvida no Brasil, de que a concentração da propriedade fundiária, traço contínuo de nossa história, desde os tempos coloniais, era a base de todo o conjunto de problemas com os quais se deparava a grande maioria da população rural, como miséria, fome, isolamento, baixo nível de escolaridade, precárias condições de moradia e infraestrutura, apenas para citar alguns. Tais problemas, por sua vez, passaram a ser vistos como fatores entraves à industrialização e ao desenvolvimento econômico. Continua. Já a partir dos anos 1950 e início dos 60, aqueles mesmos dramas passaram a ser vistos como produtos de problemas históricos do país que, em vez de naturais, eram de ordem social e, portanto, passíveis de ser solucionados por meio de ações políticas. O que passou a ser identificado como a origem dos principais problemas do campo e de boa parte das mazelas da nação foi o grande domínio rural, o latifúndio. E se era essa a causa de nossos grandes problemas, a solução que foi aos poucos se firmando foi a de sua eliminação via reforma agrária.
Ok. Então, temos aqui o problema detectado no Brasil. Questão agrária. Como se resolve isso? Reforma agrária. Ok? Redistribuir as terras. Ok? Redistribuir as terras para recolocar o povo no mercado de consumo, para movimentar a indústria e o desenvolvimento econômico. Ou seja, o mundo rural era o destino da nação. Ok? Fixa isso. Fixa isso. Observação. Que presidente... É por isso que eu falo... É porque eu sempre ponho essa pauta aqui nas minhas... Quando eu vou debater isso com algum professor. Que presidente... Apesar de falar de reforma agrária... Qual presidente fez questão de debater reforma agrária realmente lá, né? Para a sociedade? Nenhum. Independente de direita ou esquerda ou centro, né? Nem Lula, nem Dilma nunca falaram de reforma agrária. Falar até falaram, mas quem foi lá e falou, vamos fazer reforma agrária? Não vai, porque pra ele, pro presidente, não vale a pena, porque vai debater com os grandes. E logo, logo vocês vão ver isso aqui com Jango, que faz parte da queda de Jango. Da queda de Jango. Ok? Mas calma, vamos chegar lá. Vamos chegar à queda de Jango por causa desse embate de reforma agrária com os capitalistas. Ok? Segundo ponto. Expulsão de camponeses das grandes propriedades. Expulsão de camponeses das grandes propriedades. Aqui tem o seguinte. Tá dando bosta. Tá dando bosta. O campo tá ruim. Certo? O autor, Mário Greenspan. Ok? Espero que tenha citado certo o nome dele. Ele dá aqui 2 exemplos. Nordeste tem o declínio dos centros, tem o declínio dos antigos engenhos e sua incorporação ao sistema de usina. E no Sudeste tem o processo de urbanização no Rio. Ou seja, é aquilo que, resumindo, é o êxodo, ok? O pessoal de lá, do campo, começa a ver aqui ao urbano como fonte de lucro, porque lá tá dando mais lucro. Então ele começa a vir pra cá. Entendeu? Gente, presta atenção. Esse vídeo aqui não é uma aula sobre o regime militar de 64, ok? Então assim, eu tô fazendo o máximo pra enxugar o regime militar. E tudo que eu vou falando, se vocês estão assim, assistindo a este vídeo, vocês peguem o que eu tô falando e vão acrescentando com a leitura de vocês, ok? É simples assim, ok? Certo? Fechou? Então assim, é um êxodo do campo pro urbano. É isso que está acontecendo. Falar dos destinos do mundo rural significava falar ao mesmo tempo dos destinos da nação. Na visão dualista que então predominava, havia 2 Brasis, um arcaico, feudal para alguns, localizado no campo, identificado como latifúndio, e outro moderno, capitalista, englobando as grandes cidades. Com a generalização das expulsões, aquilo que antes era normal, a saída de trabalhadores das propriedades, passou a se intensificar e a assumir um sentido diverso, atingindo um elevado número de pessoas de forma súbita, simultânea e em áreas distintas. Por isso, quem saía de uma propriedade dificilmente era reabsorvido por outra, pelo menos não nas mesmas condições de antes. O acesso a um lote para cultivo próprio na propriedade, por exemplo, que até então era uma possibilidade aberta a todos os que se vinculavam ao senhor, ainda que não se aplicasse a todos de fato, deixou de sê-lo. Mais do que isso, longe de se fazer sentir apenas por aqueles que saíam das propriedades, tal situação produziu efeitos também para os que permaneciam, criando um quadro de instabilidade e ameaça. Ou seja, tá ruim para quem sai, tá ruim para quem fica. Ok? Tá ruim para os trabalhadores rurais, tá ruim para os senhores. Ok? Esse êxodo produziu um dramático inchamento das periferias das cidades e o crescimento de favelas. Consequência, a reforma agrária, obviamente, se tornou pauta certa. Ou como diz o autor,
incontornável. Ok? As lutas no campo se intensificaram, com ocupações de terras em vários estados e greves e manifestações camponesas nas grandes cidades. A reforma agrária se firmou definitivamente como tema incontornável, mantendo-se constantemente na ordem do dia, ocupando as seções de maior destaque dos jornais, desde os grandes aos pequenos, tornando-se um dos principais eixos do debate e das disputas políticas nacionais, gerando proposições e tomadas de posição. E aí, nessa crise de reforma agrária, né, vamos botar aí, nessa crise de reforma agrária, camponeses, o Congresso em chamas, né, vamos colocar aspas também aí, tudo punha aspas, né, como eu já disse, tudo punha aspas. Jango assume a presidência. Jango assume a presidência. E como ele assume a presidência? Aí que vem a questão. Ponto terceiro do vídeo. Jango assume a presidência. Qual forma ele assume a presidência? Vamos ler? Jango assumiu a presidência com ampla margem de desconfiança de diversos setores e sob controle do Congresso, iniciando seu governo sob regime parlamentarista. Buscou assim compor com grupos conservadores, em especial do PSD, de modo a garantir a governabilidade. Então você percebe que, né, politicagem, né, as pessoas vêm falar de, o Bolsonaro é isso, o Lula é ridículo, o Lula fez politicagem com o PMDB, a Dilma fez com o PSDB. Cara, é sempre isso, sempre tem politicagem. Pra ter governo, tem que fazer, tem que fazer com chavo, né? Tem que ter. Infelizmente é assim que funciona, entendeu? Tem que ter, né? Eu falei que não é da opinião, mas política é uma bosta mesmo, né? Saco. O PSD era não só o maior partido do Congresso, como também um dos componentes da coalizão governista. Por outro lado, Jango tinha compromisso... Gente, guarda essa frase. Guarda essa frase. Guarda essa frase. Que essa frase você vai conectar ao final, né, do dia 31 de março de 64 com golpe. Aspas. Com golpe. Por outro lado, Jango tinha compromissos com movimentos populares e grupos mais à esquerda, cujas ações foram fundamentais para viabilizar sua posse. E à frente dos quais se encontrava, entre outros, Leonel Brizola. Guardou essa frase? Vou falar de novo. Jango tinha compromissos com movimentos populares e grupos mais à esquerda, cujas ações foram fundamentais para viabilizar sua posse. Fechou? Guardou? Então guarda, fixa essa frase na sua cabeça. Guarda, fixa. Ok. Meses após a posse de Jango, tem o Congresso Camponês de Belo Horizonte. Ok? E nesse congresso, não vou botar aqui o objetivo, as características, não. Eu só quero dizer aqui as duas forças que tem ali dentro, ok? As duas forças que estão ali pesando, ali dentro do congresso, ok? Que é a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, o TAB, ok? E as Ligas Camponesas, ok? Então guarda isso aí. Tudo tá se conectando para chegar ao dia 31 de março de 64, ok? Vai se apegando nisso aí, ok? A UTAB é ligada ao PCB. Ao PCB, ok? E essa cadeira já tá me irritando com esse barulho novamente. A UTAB é ligada ao PCB. E as ligas camponesas, elas têm idealizações da Revolução Cubana, da Revolução Chinesa, e a pauta delas é a seguinte. A pauta delas é a seguinte:
A reforma agrária vai sair, abre aspas, na lei ou na marra, fecha aspas. Continuando o governo do Jango. Tem a criação de sindicatos, tem a criação da categoria do trabalhador rural, 1962. Em 1963, tem a criação do Estatuto do Trabalhador Rural. Aí você pergunta, tem a participação da igreja? É claro que tem a participação da igreja. Vamos lá, Igreja Católica. Vamos lá. Sinto que essa parte que eu falei, é claro que tem Igreja Católica, vai dar ruim pra mim. Vai ter pessoas comentando aqui embaixo coisas ruins pra mim. Mas vamos lá. Outra força foi a Igreja Católica, que, embora ocupando uma posição predominantemente conservadora e buscando neutralizar a influência das esquerdas no campo, terminou por produzir forças de atuação bastante distintas. A presença da igreja na área rural era bem mais antiga do que a dos grupos de esquerda, tendo atuado de maneira geral próxima dos grandes proprietários. A partir mais claramente dos anos 1950, algumas mudanças começaram a ser notadas. Em 1950, Dom Inocêncio Angelker, eu não sei falar, desculpa se estiver errado, bispo de Campanha em Minas Gerais, alertou em sua pastoral para a chegada de agitadores à área rural e para o perigo de a igreja vir a perder os camponeses, como segundo ele já havia ocorrido com o operariado. Conclamava assim a pastoral e também os proprietários a se anteciparem à revolução, promovendo a melhoria das condições de vida das populações rurais. Sua pastoral tinha o título de Conosco sem nós e Conosco sem nós ou contra nós se fará a reforma rural. Dessa forma, foi durante a década de 1950 que a igreja começou a atuar mais sistematicamente junto ao campesinato, inclusive organizando. Da ação mais conservadora da igreja surgiu o chamado sindicalismo cristão. Mas sempre há um salvo, né? Sempre há um exceto. Eu aprendi em direito que para toda lei tem um salvo, né? Sempre. Então, vamos lá, o salvo. Vamos lá, o salvo do conservadorismo cristão. Vamos lá. Não foi essa, porém, a única linha de ação que resultou da implementação da doutrina social da igreja no campo naquele momento. Outro desdobramento foi a conformação de um grupo de esquerda católico que terminou se afastando da igreja, opondo-se à ação dos círculos operários e aproximando de qual partido? Do PCB. Isso se deu em larga medida pela ação de jovens que haviam trabalhado na promoção da sindicalização rural por meio de um programa voltado para a educação pelo rádio, o Movimento de Educação de Base, MEB. Foi importante no trabalho desenvolvido pelo MEB a presença dos quadros da Ação Católica, outra entidade leiga criada nos anos 1930 no Rio de Janeiro, pelo cardeal Leme. Aqui vem como era formada essa Ação Católica. Esses grupos acabaram adotando posturas mais à esquerda e criando uma organização autônoma em relação à hierarquia da igreja e de caráter claramente político, a Ação Popular. Foi o PCB, em aliança com a AP, a Ação Popular, que terminou por controlar o processo de criação da CONTAG, sendo o primeiro presidente Lindolfo Silva, antigo dirigente da UTAB e militante do partido. Então, nesse contexto tumultuado, no contexto político, Jango, Congresso, nós temos aí também a Igreja Católica, os grupos, esse conservadorismo da igreja, e dentro desse conservadorismo tem sempre a ovelha negra da igreja, né? Põe as aspas aí, né? Porque para mim a ovelha negra da igreja são pessoas que pensam um pouco mais além, ok? Que pensam diferente e se afastam da igreja, né? E temos aí a radicalização das ligas camponesas, Movimento Revolucionário de Tiradentes, MRT. E quarto ponto, vamos votar a reforma. Vamos votar a reforma? Vamos ao Congresso? Vamos lá. Apaziguar o PSD, ainda que sem eliminar as pressões dos movimentos populares, era importante para o governo naquele momento, quando tentava aprovar no Congresso um projeto de emenda constitucional que
sustentava viabilizaria a reforma agrária. Embora houvesse recursos jurídicos que possibilitavam a desapropriação de terras, não havia, segundo as alegações do governo, condições financeiras para a realização de uma reforma agrária no país na extensão necessária. Resumindo, era o seguinte: para fazer a reforma agrária, tinha que ter um montão de dinheiro, ok, para dar, ok, em retorno a essa distribuição de terra. Só que o país, naquele momento, supostamente, quem já viu meu vídeo anterior, sempre quando eu falo de política, eu ponho supostamente, porque pra mim não se pode confiar em político, ok? Mesmo que um dia eu queira ser político, ok, eu vou falar supostamente até pra mim também. Então, supostamente naquela época, não tinha esse montão de dinheiro pra dar. Assim, toma. Entendeu? Então, assim, ficou aquela coisa, sim ou não? Pode fazer reforma ou não pode fazer reforma? Jango tá ferrado ou Jango não tá ferrado? Os camponeses estão ferrados ou não ferrados? Os camponeses vão ficar revoltadinhos com Jango ou não vão ficar revoltadinhos com Jango? Vamos lá. O mesmo artigo 141 da Constituição que permitia as desapropriações determinava em seu parágrafo 16 que elas deveriam ser feitas mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Assim, seria de tal monta o volume de recursos necessários de uma só vez para a realização das desapropriações que a reforma agrária ficaria inviabilizada. O que propunha o governo diante disso era que se alterasse a Constituição, ou seja, vai ter uma emenda constitucional, a Constituição, para poder aí sim votar a reforma agrária. Vamos lá. O que propunha o governo diante disso era que se alterasse a Constituição de modo a permitir que as indenizações fossem pagas em títulos de da dívida pública, resgatáveis em prestações. Essa posição já havia sido defendida por João Goulart no Congresso Camponês de Belo Horizonte, em 1961, e continuou a ser defendida por ele até o golpe de 1964. Passou a emenda constitucional? Claro que não! A derrota da emenda não determinou o fim das investidas do governo. Ela foi acompanhada pela intensificação das pressões do governo sobre o Congresso e também dos grupos de esquerda, de organizações de trabalhadores e movimentos sociais. Manifestações e protestos, resistências, greves e ocupações de terras tornaram-se mais decorrentes no período, atuando como formas de pressão e sendo lidas como sinais de alerta de que, caso não viesse como lei, a reforma agrária seria feita pelos próprios trabalhadores rurais. Então vamos lá. João Goulart, nosso querido Jango, assume a presidência num contexto que a reforma agrária é dita como a questão que vai mudar o país, ok? E essa questão agrária é colocada em pauta, tipo assim, é ela que tem que ser votada e passada, ok? Essa questão agrária aflora o sentimento, principalmente do campo, certo? Obviamente. Nós temos o declínio dos engenhos, nós temos o êxodo do campo para o urbano, ok? Porém, quando chega ao Congresso e vai tentar votar, ocorre? Não, claro que não. Como que iria votar isso? Não vai votar, gente. Gente, vem pra hoje. Vem pra hoje. Na eleição para o PT, eu lembro, eu tinha 12 anos, Lula era o herói que iria mudar o país, ok? Gente, eu não tô aqui querendo defender ninguém não, ok? Nem jogar culpa em ninguém, ok? O meu papel aqui como historiador analisar todos os lados de uma moeda, ok? Mas o Lula
seria o cara da esquerda que iria mudar o Brasil, ia fazer reforma agrária, ia fazer tudo, ia mudar, ia acontecer, ó. Entrou. 13 anos de PT. Quando que foi feita a reforma agrária? Nunca. Nunca. Sabe por quê? Não vai dar, não vai trazer, não vai trazer benefícios. Distribuir as terras para os pobrezinhos? Não vai dar não vai passar nunca isso. É a mesma coisa, que aquele projeto de lei do Clodovil Hernandes, de diminuir a quantidade de deputados para 250. Sabe quando vai passar esse projeto de lei? Nunca vai passar esse projeto de lei. Nunca. Vai ficar lá arquivado pro resto da vida. Entendeu? Então chega o Congresso, voltando à pauta, porque eu me empolgo, não adianta. Ai, que barulho chato infernal. Aí volta, vai ao Congresso, entendeu? Aí tem que fazer, aí começa, né? Vai lá, aí começa. Ah, mas de acordo com o artigo 141, não pode fazer reforma porque tem que ter muito dinheiro para distribuir, para dar pro pessoal, porque tem que fazer assim, tem que fazer assado. Aí, vamos lá, tem que fazer a emenda constitucional para poder mudar essa lei da Constituição, para aí sim votar a reforma agrária, entendeu? Ou seja, não passa a emenda constitucional, não passa a reforma agrária, ou seja, fica todo mundo... Põe aspas aí, ok? Eu tô resumindo para depois você ler, estudar e incrementar o meu vídeo. Ou seja, fica todo mundo contra o Jango. Estão entendendo o contexto, a situação aí? Estão entendendo o contexto? É isso aí. Muito que bem. Bem, o sexto ponto desse vídeo, que é o que mais eu queria debater e que é o que mais vejo atrocidades na internet, que a internet liberou as bostas da vida, né? Eu não sei nem o que falar, porque se eu fosse falar palavrão, não daria certo, meu vídeo seria excluído do YouTube. É porque, eu sempre falo isso, em história, nós temos que analisar todos os lados da moeda. Não tem só dois lados, tem que analisar todos os lados da moeda, ok? E tipo, foi golpe, foi revolução, foi ditadura, foi isso, foi regime. Cara, tem N autores, tem N bibliografias. A maioria converge para golpe. Ok? A maioria. Tem uma minoria que você vai ler e vai ver regime civil militar, só ditadura militar, assim, outras palavras, ok? Mas a maioria converge para golpe. Mas uma coisa é certa, para aquela pessoa, para aquele doutor, aquele mestre, ou até mesmo um professor de história, chegar àquela conclusão, escrever aquele livro, escrever aquele artigo, aquela tese de mestrado, aquela tese de doutorado, independente da conclusão que ele chegou, foram anos de estudo. Ele pesquisou, né, foram altas horas, dias e anos de estudo, ok? Então, no mínimo, tem que haver um respeito pela obra da pessoa. E não apenas um julgamento do tipo, ele falou que é golpe, ele é comunista, ok? Então o grande debate aqui, que está em questão, é a memória da ditadura militar, regime militar, golpe 64, regime civil militar. A grande questão aqui é essa, a memória que foi feita. A memória, ok? Porque, o que foi isso aqui? Nós temos aqui a Revolução de 64. Eu gosto de falar Revolução, tá bom? Eu vou falar Revolução porque, pelo meu estudo, pra mim foi Revolução. Ok, vamos lá. Nós temos aqui a Revolução de 64.
que foi a Revolução de 64? Era salvar o país da desorganização do governo Jango. Isso era a revolução, esse era o objetivo da Revolução de 64. Ok? Pressionado por quem? Pressionado pelas pessoas da direita. Quem é esse pessoal da direita? Parte da Igreja Católica, parte das Forças Armadas, principalmente o oficialato, os capitalistas, ok, né, os donos das terras, né, que obviamente não queriam a reforma agrária, ok. Isso a gente vai ver mais pro final do vídeo. Onde é que entra o povo? O povo defende a revolução, o povo defende a entrada dos militares, o povo defende a saída de Jango por causa da crise. Mas não defendeu, o povo não defendeu uma ditadura de 20 anos. Aí que tá, ó, aqui tá a diferença. O povo defendeu a saída de Jango por causa da crise, mas não defendeu uma ditadura de 20 anos. Estão compreendendo a situação? Estão entendendo? Muito que bem. Então, a pauta aqui é a memória, a construção da memória. Nós temos o vencedor, vamos botar aqui, nós temos o vencedor e o perdedor. Quem é o vencedor? A direita. Para a direita, foi revolução. Para a esquerda, perdedora, foi golpe. Foi golpe. E aí começa. Desde 64 nós temos isso. Esse debate. Entendeu? Compartilhe o ponto de vista de muitos que apontam agosto de 61 como marco inicial. Deu-se então a renúncia de um presidente eleito, Jânio Quadros, havia apenas 7 meses no poder. O quanto este líder carismático despertara de esperanças positivas nas eleições que o consagraram e na posse em janeiro de 61 desencadearia agora com a renúncia de perplexidade e de decepção. Os ministros militares nomeados por ele não se conformaram. De modo atabalhoado, urdiram um golpe. Impedir a posse do vice-presidente eleito, João Goulart, Jango, que estava no momento longe em visita à China Popular, guarda isso. Acusando-o de vínculos com o sistema e com o legado de Getúlio Vargas, que segundo eles fora derrotado pelo renunciante e também com o comunismo internacional. Então lá, contexto da situação aqui, que vai complementar o outro vídeo. Vamos lá. Jânio Quadros mete o pé. Quem vai assumir? Jango. Só que Jango, para os militares, né, tem umas ideias meio estranhas, comunistas, né? Ligações com Vargas. Ele tá na China Popular, ok? O que a gente tem que fazer? Impedir ele de assumir. Impedi-lo de assumir, ok? Mas aí entra quem? Leonel Brizola. Leonel Brizola chama General Machado Lopes para fazer o quê? A rede da legalidade. O que é a rede da legalidade? É uma rede para resistir ao golpe, ok? E fazer Jango assumir. Mas como é que Jango vai assumir? Como é que Jango vai assumir? Tem uma negociação para a posse de Jango. Entretanto, temendo enfrentamentos, Jango aceitou negociar a posse, ocorrida em 7 de setembro de 61, mas assumiu a presidência com os poderes castrados por uma emenda parlamentarista, votada poucos dias antes a toque de caixa e de clarins pelo Congresso Nacional. Ok. Como já visto em outrora, ou seja, no outro vídeo, temos o contexto da questão agrária. Nós vamos aqui também nesse vídeo, já dito, o contexto de Vargas e o porquê de os militares fazerem essa oposição a Jango. Também temos o contexto internacional, ok? Vai pesar? Claro que vai pesar, ok? Qual é o contexto internacional? Ok. Guerra Fria, Guerra do Vietnã, Guerra da Argélia, Guerras Árabes-Israelenses, Guerra Civil no Congo e o ponto quarto que eu vou destacar aqui agora. O ponto sexto, desculpa. Ponto sexto. Revolução Cubana.
Revolução cubana que estremece, que dá medo nas pessoas. A direita treme com a Revolução Cubana. A direita treme com Fidel Castro. A direita treme com Che Guevara. Ok? Bonito, inteligente, o médico Che Guevara. A Revolução Cubana, vitoriosa em 1959, representou um ápice neste processo. A sua radicalização política e social, a transformação do processo em Revolução Socialista, 1961, a expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos, patrocinada pelos Estados Unidos, a crise dos mísseis em outubro de 1962, que levou o mundo à beira de uma terceira guerra mundial. Todos esses fatores evidenciam, principalmente no terceiro mundo, uma fase histórica em que a política se associava constantemente a enfrentamentos violentos decididos pelo confronto de forças ou pela luta armada. Tem a primeira tentativa de golpe, quando o Jango está na China Popular. Não há louvor nessa tentativa. E o que acontece com essa frustração? Há um aquecimento dos movimentos pró-reforma, ok? Uma radicalização, os movimentos sociais se florescem, há uma radicalização dos movimentos, e também há um aumento da resistência da reforma de base. Animados pela vitória contra a tentativa de golpe de agosto de 61, desencadearam-se em todo o país amplos movimentos sociais populares, camponeses, trabalhadores urbanos, principalmente do setor público e das empresas estatais, estudantes e graduados das Forças Armadas, greves econômicas e políticas, manifestações, comícios, invasões de terras. Invasões de terras são as ligas camponesas. O que elas querem? Elas também querem ser cidadãos, ok? Nunca se vira, como já se disse, algo semelhante na história republicana brasileira. Desejavam em síntese, foca nessa frase, desejavam em síntese, agora, melhorar as condições de vida e de trabalho e também os níveis até então alcançados de participação no poder político. Havia neles a percepção de que o surto desenvolvimentista dos anos 1950, embora tendo promovido grande mobilidade geográfica e social, não distribuíra equitativamente as benesses e os lucros auferidos. Claro. Opinião. Não posso. Auferidos, nem ampliara de forma significativa a democratização do Estado e das instituições. As demandas enfeixaram-se gradativamente no programa, os das reformas de base. Ou seja, reforma tudo. A questão é essa, reforma tudo. O golpe não passou, então agora está na nossa hora. Ok? Então a esquerda sai da defensiva e vai para a ofensiva. Ok? Queremos reformar tudo. Ok? Então assim, nós estamos num momento que temos crise política, crise social e crise econômica. Quem está no poder? Jango. Então no Congresso nós temos os políticos de sempre, esquerda, direita, centro, analisando calmamente, né, o que é melhor para o bem comum do país, né? Claro que vão passar a reforma agrária, né? Claro que não vão derrubar Jango, porque Jango é maravilhoso. Voltando pro texto, voltando pro vídeo. Aí, 1962, vamos às eleições. Eleições decisivas para Jango, para os militares, para o medo do comunismo que vai ser implantado no Brasil se Jango continuar, e para o golpe. Por quê? Porque Magalhães Pinto e Carlos Lacerda foram eleitos. Okay? Não vou aqui abrir sobre esse tema, né? Aí vocês
Procurem aí quem foi Magalhães Pinto, quem foi Carlos Lacerda, procurem aí e vão estudar sobre eles, ok? As eleições realizadas em outubro de 62 para o Parlamento Federal e para um certo número de governos estaduais evidenciaram o peso considerável das direitas e das forças centristas, que resistiam às reformas de base. Enfim, nós temos a esquerda, ou as esquerdas, ok? Que estão pressionando o Jango para passar as reformas de base. Quem são as esquerdas? Ligas camponesas, estudantes, PCB, PTB, sindicatos, trabalhadores, ISEB, ok? E nós temos as direitas, com medo do comunismo, o medo, que estão pressionando o Jango para resolver os problemas econômicos. Quem são as direitas? Classe média urbana, capitalistas, militares. Todos os militares? Não! Uma parte dos militares, com foco para uma parte do oficialato. Ok? IPES, IBAD. Ok? Rapidamente. No outro plano, a Igreja Católica e sua cúpula institucional, a Conferência Nacional de Bispos do Brasil, CNBB, claramente tomavam partido por posições conservadoras. Tenderam a caracterizar nos movimentos populares uma aspiração e uma dinâmica comunizantes. O fantasma da Revolução Cubana assombrava. Lá também, uma revolução nacionalista e democrática transmudara-se numa revolução socialista e numa ditadura revolucionária, levando um país católico para a órbita da União Soviética, sede e centro do materialismo ateu. Ora, segundo o finado Pio XII, não formalmente revogado pelo ajornamento promovido por João XXIII, o comunismo era intrinsecamente mau. Não viria ele, na maneira das reformas de base, assolar o maior país católico do mundo, a terra de Santa Cruz. Isso é uma pergunta, perdão. Não viria ele, na esteira das reformas de base, assolar o maior país católico do mundo, a terra de Santa Cruz? Não se pode dizer que a igreja como um todo derivou das para posições de direita. Mas é fato que a instituição, na grande maioria e na cúpula, adotou posições de agressiva resistência às reformas e aos movimentos que as defendiam. Não gratuitamente, logo depois da vitória do golpe militar de março de 64, a CNBB abençoaria com sua autoridade os vitoriosos. Quanto às Forças Armadas, e apesar das mutações efetuadas por Jango nos principais comandos, passariam a questionar de forma gradativa o rumo dos acontecimentos, principalmente a partir do momento em que os graduados das diversas forças incorporaram-se no movimento das reformas de base. Ameaçados nos fundamentos da disciplina e da hierarquia, condições indispensáveis para o exercício de comando de quaisquer forças militares regulares, os oficiais da Marinha e da Aeronáutica do Exército pressionavam Jango a se afastar de movimentos que tendiam a sair dos marcos institucionais. Lembra daquela frase que eu falei no outro vídeo? Lembra? Em quem o Jango se apoiava... Vou reler a frase. Tem que reler porque vocês esquecem tudo. Vocês querem tudo mastigado, né? O brasileiro é sempre assim, não adianta. Vamos lá. No texto de Mário Grispa. Vamos lá. Jango tinha compromissos com movimentos populares e grupos mais à esquerda, cujas ações foram fundamentais para viabilizar sua posse. Jango tinha compromissos com movimentos populares e grupos mais à esquerda, cujas ações foram fundamentais para viabilizar sua posse. Então, o que essa parte do oficialato das Forças Armadas começa a fazer com o Jango? Pressiona. Pressiona. Ô, Jango, começa a se afastar desse povo da esquerda aí, desses comunistas safados, filhos da Jesus, porque tá pegando mal. Quem com porcos anda... Eu nem lembro mais como é que se fala essa frase. Quem com porcos anda, farelo come, é assim que fala, né? Não é assim que fala? Meu pai falava isso direto pra mim. Restaria, agora é o ápice. Vamos lá? E agora vem o ápice, porque agora vem. Porque agora você se faz a pergunta. Por que nenhum presidente vai ficar debatendo reforma agrária, sabe?
nós temos que passar a reforma agrária, nós temos, porque os pobrezinhos merecem as terras, porque eu tenho a minha terra maravilhosa, eu vou dividir com os pobres. Por que nenhum presidente vai fazer isso? Vamos ver agora por quê? Vamos lá. Restaria mencionar os capitalistas, puditicamente conhecidos como empresários, cujo papel absolutamente crucial, embora desvendado, ainda continua não obtendo a atenção merecida. Temiam que as reformas de base, uma vez implementadas, subvertessem os padrões habituais de dominação e as taxas de lucro. Começa a trazer isso pra cá, pós-ditadura. Começa. Traz. Traz pra cá. Traz pro seu político de estimação. Qual político de estimação seu defendeu a reforma agrária? Nenhum! Só em campanha. Mas depois que passou, cagou. Foram peças decisivas na articulação do IPES e do IBAD, no comando da grande mídia, jornais e televisão, no financiamento de projetos de organizações e na montagem dos contatos e alianças nacionais e internacionais. Toda esta frente, bastante heterogênea, constituiu um verdadeiro movimento civil expresso em encontros comícios nas famosas Marchas da Família com Deus pela Liberdade, reunindo milhões de pessoas em todo o país, fundamentais para legitimar as posições favoráveis à intervenção militar golpista. Conferiram bases sociais à aliança entre o dinheiro, a cruz e a espada que derrubou o governo Jango. Aqui volta, fecha o vídeo, também no ponto memória. O desfecho, como desejava e anunciava a Brizola, mas em sentido contrário às suas expectativas, ocorreu, como se sabe, em fins de março de 64. De um lado, o reformismo revolucionário das esquerdas. Do outro, as direitas e os movimentos conservadores, contra-reformistas e contra-revolucionários. Ganharam desta vez as direitas, depois de mais uma série de eletrizantes batalhas de Itararé, resolvidas como sempre pela tradicional arma do telefone. A partir de 1º de abril de 64, o país entrava na longa noite da ditadura militar. Encerrado o embate no campo de luta, agora, hein? Presta atenção. É aqui que começa essa grande... a partir de 1º de abril de 64, é aqui que começa o grande debate da ditadura. Ok? Encerrado o embate no campo de luta, iniciaram-se imediatamente as batalhas de memória. Muito que bem. Estamos na ditadura militar. Ok. Porém, é ditadura? Jamais vão dizer isso. Né? Não tem como. Tem que... Barulho chato de novo. Tem que de alguma forma falar que não é ditadura. Não, não é. Não é não. Bom? O regime instaurado jamais se assumiu como ditadura. No máximo, como democracia relativa. Sempre se preocupou em manter uma fachada democrática. O Congresso funcionou durante quase todo o período. Apesar das cassações de mandatos parlamentares em momento de crise, da imposição de bipartidarismo no final de 1965, e de ser fechado de tempos em tempos, além de outros constrangimentos. Havia julgamento legal de prisioneiros políticos, embora na justiça militar e sob leis duras, sem contar perseguições a oposicionistas, torturas e mortes à margem da lei e do próprio regime. Os militares governaram sob a vigência de uma Constituição, mesmo com os limites daquela de 1967, reformada estruturalmente em 1969, em sentido ainda mais autoritário. O governo não hesitou em prender, torturar, matar e exilar seus adversários, especialmente aqueles ligados a organizações clandestinas, armados ou não. Aí tem aquelas histórias barra fatos da opressão, né, golpista, né, torturas, pessoas que sumiram e até hoje não apareceram, são fatos, ok? Mas tem os grupos de esquerda tentando sobreviver
E aqui eu não vou colocar julgamentos, ok? Como eu já disse lá no início do vídeo, há 1000 anos atrás. Há 1000 anos, não é atrás, se é atrás, se é 1000 anos, ok? Tem os grupos de esquerda tentando sobreviver, como Ação Popular, PCdoB, por aí vai. Ok? Só é ler o artigo que eu vou colocar aqui embaixo, o texto que eu vou colocar aqui embaixo. Tem os grupos de esquerda tentando sobreviver. Temos a instituição do AI2, Ato Institucional 2, número 2. O regime fica mais ditatorial. Ok? Consequência disso, quem apoiou o golpe, a ditadura, começa a pôr o pé atrás, começa a voltar, tipo assim, pô. Assim, temos dois viés para interpretar isso aí, ok? O recuo de quem apoiou. Vamos lá, olha o tópico. O recuo de quem apoiou. Agora, por que ele recuou? Porque ele. Vamos lá. Ele recuou porque, não foi daquela forma que ele queria o regime militar, a intervenção militar. Ou dois, porque apesar de ele concordar com aquilo, né, tava queimando o filme dele. Um exemplo. Tô lá no AI2. Eu sou a igreja conservadora do Rafael Pavão. Tranquilo. E felicidade. Tá tudo bem. Tô no regime militar. Tranquilo. Felicidade. Só que aí tá o AI2. O regime fica mais puxado, fica mais severo. Ok? Meus fiéis estão ficando revoltados, pô. Porque aquilo ali não foi o que eles pensaram. Eles apoiaram o regime, eu apoio o regime, mas não tá legal. Tá ficando mais distorcido, tá ferindo os direitos humanos. Entendeu? Como diz aqui o autor, aqui, ó. Essa situação, somada às denúncias de desrespeito aos direitos humanos de oposicionistas presos, levou a maior parte da Igreja Católica a retirar seu apoio ao regime, passando a construir, nos anos seguintes, um dos principais focos de oposição, que, entretanto, sempre se abriu ao diálogo com os donos do poder, como apontou, por exemplo, Ken Serbin. Então, cara, o regime está indo contrário ao que eu imaginava, e dois, ao que a minha religião prega, ou que eu prego. Ok? Então, primeiro ponto de pensamento. Cara, vou me distanciar. Eu vou começar a me distanciar porque não faz sentido a minha religião. Ok? E dois, vou me distanciar porque senão eu vou continuar perdendo membros, vou continuar perdendo dinheiro, entendeu? São esses dois processamentos, ok? Que o autor não fala, ok? Eu tô interpretando essa parte esse pensamento aqui de igreja, eu, Rafael, aqui é minha interpretação de como a igreja poderia pensar em se distanciar, ok? Muito que bem. Aí vem o ápice, não vou colocar palavras na boca dos autores, né? Até porque eu não li tudo sobre ditadura, eu tô lendo gradativamente, ok? O conhecimento, né, é gradativo, ok? Mas eu vejo isso aqui como o ápice da quebra do apoio à ditadura, que depois vai tentar se contorcer com o milagre econômico, ok? Que é o AI-5, o senhor Costa e Silva. Aquilo ali foi a quebra total. Okay? O AI-5 significou a quebra da legalidade imposta pelo próprio regime. Dava poderes quase ilimitados ao presidente da República, por exemplo, para legislar por decreto, suspender direitos políticos dos cidadãos, cassar mandatos eletivos, suspender os habeas corpus em crimes contra a segurança nacional, julgar crimes políticos em tribunais militares, demitir ou aposentar juízes e outros funcionários públicos. Cara, a arquitetura política do regime, entre força e convencimento, pendeu fortemente em favor da primeira após a edição do AI-5. O Congresso ficou fechado por quase um ano. Muitos parlamentares foram cassados, oposicionistas foram detidos. Consolidou-se uma censura rígida a meios de comunicação, artes e espetáculos. O aparelho da polícia política foi incrementado e reorganizado. Vou fazer um mapeamento cerebral aqui.
tem o apoio à ditadura, ok? Tem o apoio ao regime militar, vou botar em temas aqui bonitinhos. Tem o apoio ao regime militar, ok? Igreja, parte das Forças Armadas, parte dos capitalistas e empresários, tranquilo. Entra, ok? Tem o AI-2, que deixa o regime mais ditatorial. Quando deixa o regime mais ditatorial, o que acontece? Opa, tá dando ruim aí. Por N motivos que ninguém pode aqui afirmar com certeza, né, afirmar, os setores começam, tipo, a se afastar do regime militar, ok? A se afastar. E para fechar o apoio ao regime militar, nós temos Costa e Silva estipulando, não é o verbo certo, mas tudo bem, foi o que veio claramente, o ato institucional número 5. Meu amigo, acabou. É o recuo, entre aspas, total de quem apoiou o regime militar. É o AI-5. Acabou. Ok? AI-5, Costa e Silva, meu amigo, regime militar tá manchado. Porque após o AI-5 e também tudo que começa bonitinho, né? Você vai entender isso. Você vai ver os governos, aí tudo começa bonitinho, aí dá ruim. Plano Real começou bonito, deu ruim. Lula era o herói nacional, deu ruim. Né? Sempre dá... Ai, que droga, eu queria... Ai, que droga, não vou dar opinião, porque esse vídeo não é pra dar opinião. Não é, só pra dar fatos. Fatos não, né? Estudos, né? De acordo com o que eu mostrei aqui no início do vídeo. Mas o regime militar tava manchado, ok? AI-2, AI-5, Costa e Silva, tava manchado. Tava manchado e tava precisando, assim, o regime precisava mostrar uma busca de legitimidade para o povo voltar a gostar, vou colocar em termos bem bobocas, ok? Para o povo voltar a gostar do regime militar, ok? Como o autor fala, era a busca da legitimidade do regime militar. A busca da legitimidade. Tipo, por que esse regime vale a pena continuar? Entendeu? Por que vale a pena? E aqui ele cita as palavras. Ai, cadeira chata. Modernização. Vamos lá. Foca nessas palavras. Modernização, eleição e quem? Médici. Médici. Ok? Vamos lá. Difundiu-se a ideia de que só com os governos militares fora possível retomar o progresso nacional com manutenção da ordem pública. A legitimação do regime passou a ancorar-se em seu êxito modernizador, que envolvia ainda medidas de assistência social. Assim, os governos militares promoveram o desenvolvimento, embora à custa do cerceamento das liberdades democráticas e com grande concentração de riquezas, não pelo viés do capitalismo de massas, sonhado por Celso Furtado, e outros nacional-desenvolvimentistas antes do golpe. Ao contrário do que inicialmente pensaram seus adversários, a ditadura impôs um projeto de modernização da sociedade que ficou evidenciado a partir de 1970 com o chamado milagre econômico. Faz a pergunta aí, milagre para quem? Milagre para quem? Faz aí a pergunta para você. Foi milagre para quem? Não vou responder, tá bom? Não vou responder a essa pergunta. Você faz aí, busca, tá? Busca aí, estuda, lê os livrinhos, ok? Foi milagre para quem? Milagre brasileiro na economia. Muito que bem. Mas, meu filho, tudo que é bom dura pouco. Deu certo? Não deu certo. Mas deu ruim, né? Tudo que é bom dura pouco, deu ruim. A repressão, o êxito econômico, medidas modernizadoras e de assistência social não bastavam para assegurar a ordem. Ademais, montou-se uma máquina repressiva dentro das Forças Armadas, que passou a agir com relativa autonomia, pondo em risco a hierarquia da instituição. Então, sim. AI-2, AI-5, recuo do apoio, tentou-se a legitimidade do regime,
Milagre econômico. O milagre econômico deu certo? Um pouquinho. Deu ruim. Declínio. Ok. O que se faz agora? Tem uma crise econômica. O que se faz agora? Uma volta à democracia. É a tese de uma democracia. Uma transição, ok? Uma transição lenta, gradual e segura. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quando pensa nessa democracia que nós vivemos hoje, não dá. Não dá, não. Não dá. Em 1974, o general Ernesto Geisel assumiu a presidência da República. Ele promoveu uma política de distensão, também denominada abertura política, iniciando a transição democrática que ainda duraria com avanços e recuo até a eleição indireta de um civil para a presidência em 1984. Muito que bem. Conclusão, observações finais, ok? Galera, é o seguinte. Esse vídeo aqui... Que isso? Meu computador bugou do nada aqui. Desce. Preciso de um texto que tá aqui escrito. Aqui. Vamos lá. Esse vídeo aqui não é pra dizer foi golpe, foi ditadura, foi regime. Não. Ok? Esses vídeos não foram pra isso. Até porque, e é por isso até que eu apanho, entre aspas, né? Apanho no sentido conotativo, figurado. Eu apanho dos meus próprios colegas de cadeira de história, né? Porque eu não me acho no direito, né? Por mais estudo que eu tenha, ok? Vou continuar estudando sobre o tema, porque eu adoro esse tema de ditadura. Eu acho um tema muito louco para ser estudado. É interessante barra louco. Principalmente por isso. Por essa construção da memória. Que se impôs a partir do 1º de abril de 64. Então... Foi golpe? Foi regime? Foi ditadura? O que foi esse período turbulento na história do Brasil? Tem N bibliografias, tem N autores. Basta como você, cidadão, ir a uma biblioteca, ir a uma livraria comprar livros, pesquisar, ler, estudar, sabe? Pega a porcaria do livro e vai ler. Pega o artigo e vai ler. Cara, você pode não concordar. Eu não concordo com a doutora, com o mestre, porque ele é petista. Cara, você pode não concordar com o que a doutora ou o mestre disse, escreveu. Mas, para ela chegar ali, para ela escrever um livro, um artigo acadêmico, ela estudou pra caraca pra chegar àquela conclusão ali. Então, no mínimo, eu já disse isso já. Mas, no mínimo, tu tem que ter respeito pelo que ela escreveu. Pra chegar àquela conclusão. Ok? Se ela disse que foi golpe, tu tem que ter respeito por aquilo ali. Tu tem que ler pra entender porque ela chegou àquela conclusão. Não é apenas, foi golpe, comunista safada. Filha da Jesus. O Brasil tá assim hoje, né? Não tem mais respeito por nada. É assim direto. Vai! Né? Ponto 2 da conclusão. Converse com pessoas mais velhas, idosas, né? Tem que botar termos bonitinhos. Idosas. Eu tive poucas oportunidades de conversar com pessoas idosas. Mas uma especial foi quando eu tava indo ao recreio, no ônibus, com a minha amiga Pitanga. E o cara me deu uma aula de ditadura que vivenciou, né? Mas, tipo, ele falou o lado dele.
né? Foi o juízo de valor dele, ok? Tem que botar, assim, a gente tem que analisar qual o lado dele. Ele falou bem, mal da ditadura, do golpe, da revolução? Quais foram os termos que ele utilizou? Onde ele morava? Qual o contexto social que ele vivia? Entendeu? Ele era negro? Branco? Cara, assim, infelizmente ou felizmente, pra analisar a história, tudo tem que ser analisado. Tudo tem que ser analisado. Quando eu comecei com esse senhor, no ônibus, no recreio, uma amiga minha perguntou assim, Rafael, conversa agora com um negro que morou na favela nessa época. Aí eu, entendeu? Mas por que eu falo de idosos? Porque, cara, eu, por exemplo, eu posso ser o doutor top sobre a ditadura militar. A minha tese de doutorado é os pontos positivos do Costa e Silva na ditadura militar, como ele influenciou no governo Bolsonaro. Ok? Eu posso ser o doutor nisso. Top, pica. Eu tenho 29 anos. Eu vivenciei a ditadura militar? Eu vivenciei 29 anos? Não. Eu nasci em 89. Eu não vivenciei. Ou seja, pode ser o melhor doutor, o melhor mestre, o melhor professor de história. Ele não vivenciou o período. Quem vivenciou tem prioridade, vivenciou o contexto ali. Tem autonomia pra falar, tipo, é isso. Assim, ó, cara, desculpa aí, doutor, mas, pô, eu vivenciei, cara. Então, tipo assim, cala a boca. Cala a boca. Seus estudos estão por água abaixo. Por água abaixo foi um termo lindo, né? Parecia um cristão agora mandando o demônio cair por água abaixo. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Terceiro ponto. Os comunistas. Os militares heróis da pátria. Meus amigos. Vou botar a bibliografia aqui embaixo. Tanto os militares quanto os comunistas atacavam. Ok? Esse ponto é importante saber. E era gradativo os ataques. Se os militares aumentavam o poder de ataque, os comunistas também atacavam. E vice-versa. Se os comunistas aumentavam o nível de ataque, os militares também aumentavam o nível de ataque. Entendeu? É simples assim. Quarto ponto. O pessoal coloca aqui da Rede Globo, que apoiou o golpe. A Rede Globo tava junto com os militares. Gente, pelo amor de Deus. A Rede Globo é uma empresa. Ela vai estar junto com quem tiver no poder. É tão simples isso, cara. Tá? É tão simples isso. Não tem nem argumento pra isso. O pessoal vai lá nos jornais lá nos jornais do Globo, pega lá o Roberto Marinho, do lado dos militares, posta assim, aqui ó, olha o argumento, imbecil. A ditadura foi tão boa que o Roberto Marinho tava do lado deles. Pô, claro que tava! Tava apoiando. Por quê? Porque a Globo, a Rede Globo é uma empresa, precisa sobreviver. Quem tá no poder? Os militares. Ela vai ficar do lado de quem? Dos militares. É óbvio. Bando de idiota, cara. E pra fechar, vamos falar do nosso presidente Bolsonaro, ok? Bolsonaro determinou. Aí já vi um monte de fake news. Que coisa chata, cara. É muita fake news, gente, não dá. O pessoal não espera sair pra fazer vídeo e falar as coisas certas. Afinal, um monte de besteira. O Bolsonaro determinou a comemoração do golpe de 64, do regime ditatorial, do regime militar, ok? Da Revolução de 64. Aonde? Aonde? Foi na tua casa? Não. Foi no condomínio que tu mora? Não. Foi na escola que tu estuda, particular? Não. Foi no ônibus lotado que tu pega de manhã cedo? Não. Foi no metrô lotado onde tu vai sarrando com todo mundo? Não. O presidente brasileiro nunca escondeu que para ele não houve ruptura. Ele ordena que a data seja comemorada pelas Forças Armadas. Aí, velho,
porque o presidente... Não tô defendendo o Bolsonaro, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, não é isso, tá bom? Aqui eu tô falando... Cara, se ele quer comemorar, deixa ele comemorar. Se ele quer ordenar dentro das Forças Armadas, lá, é Forças Armadas, cara. Vá! Vá! Mas a questão são as mentiras em volta desse ordenamento, sabe? O pessoal lança de uma forma... Não vou citar aqui youtubers de resistências e youtubers, sabe? Tipo, como se todo mundo, às 15 para 6 da manhã, teria que todo mundo sair dos meios de transporte, ficar parado em sinal de respeito à bandeira nacional, sabe? O pessoal faz uma festa, sabe? Cara, não. Homenagear... Homenagem não, nem homenagem, é comemorar, tá bom? Tem diferença nos verbos, só é estudar português um pouquinho. Comemorar a data pelas Forças Armadas. Acabou, só isso. Só isso. Agora, o que não se pode é endeusar este período. O que não se pode é endeusar este período, porque houve mortes. Não se pode endeusar nem pela direita, nem pela esquerda. Você vai lá, pô, eu acho... Vamos lá, eu, Rafael Paiva, acho que não foi ditadura, foi um regime militar e que foi muito bom para o país. Apesar dos altos e baixos, os pontos positivos foram melhores que os negativos. Meu juízo de valor. Eu estudei, pelo meu juízo de valor, eu acho que foi assim. Ok? Então é isso. Agora, caraca, olha a diferença. Caraca, viva as mortes dos comunistas. Viva que a Dilma foi torturada e deram um choque na perereca dela. Agora isso aí já é outra linha de pensamento. Isso aí já é outro juízo de valor. Se você fica feliz com isso, tanto da direita quanto da esquerda, isso aí já é tratamento psicológico. Isso aí você já tem que se tratar. Tanto a esquerda quanto a direita. Se você endeusa os ditadores militares e fica feliz com as mortes da esquerda, vai se tratar. Se você endeusa Fidel, Che, se você endeusa a esquerda, Dilma, no final do regime militar com a ascensão de Lula, por exemplo, com o sindicalismo, e fica feliz com a morte dos militares, você tem que se tratar. Tomar um pouquinho de Rivotril e se tratar. Ok? Aqui então, nesse ponto aqui, a questão não é o regime. A questão aqui é você. Ok? E último ponto, parem de ser chatos. Ok? Só isso. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido a estes vídeos, a esse ou a estes, né? Porque esse vídeo vai ficar grande, obviamente que eu vou dividir. Se curtiu, dê um like. Se não curtiu, dê um dislike e explica por que não curtiu, qual parte você não curtiu do vídeo, porque a gente está aqui para dialogar, para debater. Ok? Esse vídeo aqui novamente, esse vídeo aqui não foi para imputar a você o que eu acho de determinado ponto da história do Brasil, ok? Esse vídeo aqui foi feito com estudos, esse vídeo aqui foi feito com base teórica, tá aqui, tudo aqui na minha frente, ok? Tanto que todo o vídeo foi feito lendo o texto, ok? Pontuando os parágrafos, e foi altamente imparcial esse vídeo, ok? Meu posicionamento político não será falado aqui, obviamente, apesar de vocês poderem ter uma noção, alright? Sobre o contexto do regime militar, ou da Revolução de 64, da Revolução, não importa o que você queira falar.
esse vídeo aqui, apesar de grande, foi uma síntese, olha isso, foi uma síntese, ok? Então, se você está assistindo esse vídeo e quer, assim, aprofundar, pega esse vídeo com uma base mínima e começa a estudar e coloca milhões de coisas dentro desse vídeo, assim, ó. Vai colocando, entendeu? E outra, parem de se basear em youtubers que falam que a certeza é isso. Cara, não é, cara. Não é. Não é. Não é. Parem de se apropriar de professores. Eu não tô falando mal da minha cadeira, ok? Mas esses professores que falam, eu estudei a ditadura, minha tese é essa, e a ditadura foi um golpe. Cara, não. Agora, se seu professor não aceita debate, cara, se ele é um fascista, cara, não debata com ele, tá bom. Só aceita o que ele fala e passa na matéria. Tranquilo. Show? Tranquilo. É só isso. Muito que bem. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até um próximo, se Deus permitir eu estar aqui. Abraço, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir eu estar aqui. Eu falei isso pela segunda vez. Até. Fui.